Shalom, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. E hoje o Senhor vem com uma palavra de despertamento para mim e para você, para que possamos nos atentar com aquilo que Deus tem nos entregado e muitas das vezes estamos escondendo ou enterrando o talento, o dom que Deus tem nos dado. Então, através dessa palavra, eu tenho certeza que você vai abrir sua mente. Também já aproveito e declaro em nome de Jesus. Se por acaso você enterrou as suas ferramentas, se por acaso você enterrou o talento que Deus te deu, hoje, em nome de Jesus, vai ser desenterrado. Você vai ser destravado, destravada para romper, em nome de Jesus. Quero aproveitar e chamar você que não é inscrito, se inscrever no nosso canal. Deixa seu like, para nós é muito importante seu like. Ative o sininho e seja o missionário do Levando a Palavra, compartilhando essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Queridos, hoje é o último dia do mês, esse mês que foi um mês profético, de milagres, de realizações de sobrenatural da parte de Deus. Eu tenho muitos testemunhos para contar e tenho certeza, você que veio acompanhando, que tomou posse daquilo que Deus entregou em nossas vidas, tenho certeza também que você já viveu milagres durante esse mês. Se você viveu alguma experiência parecida, deixa aí no comentário, tá? Para compartilhar e aumentar a fé dos demais que estão também ouvindo e acompanhando. E aumentar a minha fé também, que o profeta também aumenta a fé quando a gente vê que Deus fala e as pessoas vivem o milagre. Isso também aumenta a minha fé. Queridos, a palavra do Senhor, fechando com chave de ouro o mês de setembro, está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 25, a partir do verso 14, que diz assim, preste atenção. Pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajuntou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiar-te-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiastes. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não se semeastes, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Até aqui, palavra forte, né? Essa palavra é a parábola dos talentos. E a gente percebe aqui que Deus entregou talentos a todos os servos. Todos são úteis e aptos
a produzirem frutos, o qual são esperados, né, e serem cobrados por Cristo em sua volta. Todo mundo tem capacidade, todo mundo tem um talento para alguma coisa. Mas aplicando aqui a parábola, onde Jesus ali estava falando e trazendo para o reino, a igreja é o lugar onde esses servos reúnem seus talentos para o trabalho do Senhor. E quando a gente olha aqui na linguagem do reino, a nível da obra do Senhor, aqui a parábola vai retratar que o talento era um tipo de moeda, ou seja, dinheiro. À vista da igreja, referente ao reino, aqui se aplica um talento, uma espécie de mordomia, né? Aqui é a luz da Bíblia, ou seja, é uma responsabilidade que Deus lhe dá em favor de seu reino. A parábola dos talentos aqui diz que quando servirmos bem em nossa mordomia, ou seja, quando servirmos bem na responsabilidade que o Senhor nos entrega no seu reino, recebemos maiores responsabilidades. Caso contrário, ou seja, se não servirmos bem nessa mordomia, ou seja, nessa responsabilidade do reino, acabará sendo tirado de nós até aquilo que o Senhor nos entregou, ou seja, o pouco vai ser retirado. Então a mordomia aqui representa responsabilidade do reino de Deus, ou seja, o talento aqui vai representar mordomia, é uma responsabilidade que Deus confia ao seu servo. Talentos aqui também trata de capacidade pessoais. Deus, ele dá capacidade pessoais para cada um. Tem gente que tem capacidade de ajudar o outro. É algo que está na sua capacidade. Tem gente que tem capacidade de servir. Outros têm capacidade de sempre estar ali disposto para fazer alguma coisa. Cada um tem uma habilidade, tem uma capacidade, porque talento aqui também se refere na capacidade. Deus jamais vai nos pedir algo que nós não podemos fazer, que nós não somos capazes. Muitas das vezes tem uma confusãozinha aí que muitos fazem entre talentos e dons espirituais, porque os dons espirituais é aquilo que vem do poder do Espírito, como sabedoria, piedade, fé, o dom de cura, entre outros. Esse sim, não é a gente que tem capacidade de tê-los, mas é através da ação do Espírito Santo. Mas o talento aqui, a mordomia, é a responsabilidade que Deus nos entrega para o seu reino, com a capacidade que a gente tem para servir. Tem gente que tem a capacidade de servir nos recursos financeiros. Enfim, cada um tem uma habilidade, tem uma capacidade. E o que eu acho triste aqui, quando a gente lê a parábola dos talentos, que aqueles que Deus confiaram os talentos, a responsabilidade, eles multiplicaram. Aquele que Deus deu 2, multiplicou para 2. Aqueles que Deus deu 5, multiplicou para 5 também. Ou seja, foi fazendo uma coisa, daqui a pouco sobressaiu em outras e foi desenvolvendo em Deus. Porém, o que eu fico triste é ver que teve um servo aqui que o seu Senhor deu um só talento a ele. E o que ele fez? Nem sequer negociar, nem sequer colocar no banco, como o Senhor ali diz, né? Por que não colocou no banco? Porque a depender do tempo, levantaria não, renderia juros. E ali é uma repreensão em cima desse servo, porque ele não multiplicou aquele talento, o único talento que Deus deu a ele. Então aqui a gente vê uma pessoa que enterra o talento. Enterrar o talento, queridos, significa omitir e não cooperar para a edificação da igreja. Tem muitas pessoas que se acham incapazes. Existem muitas razões que pessoas, Deus dá um talento, né? E apresenta como justificativa para enterrar o seu talento a desculpa, que não são importantes, que aquilo, a sua habilidade, não vai fazer diferença, que é apenas mais um talento insignificante, que não fará nenhuma falta para o corpo de Cristo. Infelizmente, tem pessoas que têm essa mentalidade, ou seja, Satanás bombardeia a mente e eles acreditam. Acham que é insignificante aquela habilidade, aquela capacidade que ele tem.
Oh, querido, em nome de Jesus, não enterre seu talento não, porque nós vamos prestar conta no grande dia, quando ele voltar a nos buscar, quando ele arrebatar a igreja. Eu quero te perguntar, como é que você tem servido o reino de Deus? A capacidade que Deus tem te dado, como é que você tem oferecido a Deus? Como é que você tem desenvolvido? Você está sendo igual aqueles servos, bom, fiel, que o seu Senhor confiara talentos e eles multiplicaram? Ou vocês estão sendo igual aquele outro servo que o seu Senhor só deu um talento e esse ele teve a capacidade de enterrar? E por isso, até o que ele não tinha foi tirado. Isso aqui é muito sério, queridos. A obra do Senhor precisa de ceifeiros. Grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Então o Senhor conta comigo e com você, com as habilidades, com a capacidade que Ele nos deu. Todo mundo tem uma capacidade específica. E se você ainda não conseguiu enxergar qual é a sua capacidade, pergunte a Deus hoje, que eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai te sinalizar, ele vai te mostrar como você pode ser útil no reino de Deus, como você pode ter essa mordomia no reino de Deus, ou seja, essa responsabilidade, como você pode desenvolver. E tenho certeza que Deus te prosperará abundantemente, porque aquele que tinha 5, aquele que tinha 10, o Senhor tirou daquele que só tinha 1 e acrescentou a esse 10, ou seja, quando Deus faz, ele transborda, ele multiplica, para que os demais possam ser também alcançados que estão à sua volta. Ele traz a prosperidade em todas as áreas, espiritual, material, em todas as áreas. Então que hoje possamos ter um entendimento que nós como igreja precisamos desenvolver o que nós recebemos de Deus, o poder necessário para operacionalizar os talentos e produzir muitos frutos. Quero te dizer que podemos escolher o que faremos com aquilo que Deus coloca em nossas mãos, pois Ele não nos obriga a servir. Lembre-se disso, Deus não obriga a ninguém. Quando servimos a Deus por amor e aliança, sempre multiplicamos nossos talentos. Isso aqui é fato. E aquilo que era pouco ou apenas suficiente passa a ser abundante. Olha que coisa linda, isso aqui é um segredo espiritual. Coloca isso no teu coração. Quando não servimos a Deus, temos medo e avareza, não tendo no que crer, sem viver o poder da multiplicação, então até o pouco que se tem é tirado. Então isso aqui é uma realidade e tem acontecido, mas eu creio que aqui, no Levando a Palavra, tem servos obedientes que receberam talentos de Deus, estão multiplicando em nome de Jesus. Eu quero profetizar isso, eu quero crer nisso. Vamos orar comigo? Pai amado, nós te agradecemos porque o Senhor tem sido bom para conosco. O Senhor tem sido misericordioso para com as nossas vidas. Obrigado, Pai, que mesmo sem merecermos, o Senhor tem nos confiado responsabilidades a respeito do Teu reino. O Senhor tem nos entregue talentos, capacidade. E eu te louvo porque se fosse pela força do nosso braço, nós não conseguiríamos. Mas pelo poder do Teu Espírito, o Senhor tem nos capacitado e habilitado. Por isso, Pai, a partir de hoje eu quero te pedir, levanta um exército de pessoas que têm recebido talentos para que eles possam multiplicar, para que eles possam, meu Senhor, ver os frutos sendo produzidos por esses talentos que têm recebido da tua parte. Que eles não esconda e nem enterrem. E se tiver alguém aqui orando comigo que enterrou seu talento por alguma razão, que hoje, em nome de Jesus, ele possa desenterrar e ser destravado para romper no reino de Deus e teu nome ser glorificado através da vida deste, em nome de Jesus. É minha oração nesse dia de hoje. Que Deus os abençoe grandemente. Fique com Deus.